Olá, queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 14, Revisão. Vamos lá? A nossa revisão vai falar sobre movimentos sociais na Primeira República. Mas o que foram os movimentos sociais? Primeiro, esses movimentos eles foram reações da população, principalmente das camadas populares, contra a exclusão política, as desigualdades sociais e a repressão do Estado oligárquico. Então, a Primeira República compreende entre os anos 1889 até 1930. Então, este período chamado de Primeira República ou República Oligárquica, houve movimentos sociais, ora militares, ora civis. Então, agora, nós trouxemos para vocês uma tabela comparando duas revoltas importantes deste período. Acompanhem comigo. Temos aqui a Guerra de Canudos e a de Contestado. As duas revoltas, elas são de caráter messiânico. Por quê, professora? Porque elas tinham como líder líderes religiosos. Então, por isso que elas eram conhecidas como revoltas messiânicas. Então, Canudos acontece entre 1896 e 1897. Localização, sertão da Bahia. Os seus líderes, no caso de Canudos, Antônio Conselheiro, que era um líder religioso, tinha uma ideologia voltada para o messianismo, por isso que ela é messiânica, com retorno ao modelo monárquico, com a figura ali do rei, certo? Ou melhor dizendo, do imperador. Como motivo dessa revolta, teremos o fanatismo religioso, rejeição à república, visto que eles queriam a volta do imperador, e também a miséria social na qual se encontrava a região de Canudos. Qual vai ser o desfecho? Uma intervenção violenta do exército, e o legado desta revolta é justamente uma denúncia da desigualdade no sertão brasileiro. E esta revolta está descrita no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Já Contestado acontece entre 1912 e 1916, acontece numa área compreendida entre os estados de Santa Catarina e Paraná, e recebe o nome de Contestado. Por quê? Porque havia uma área ali que estava sendo disputada por esses dois territórios. Certo? O líder também é o líder messiânico, José Maria, que era um religioso, tem uma ideologia também voltada para o messianismo, misturado à luta por justiça social. Como motivo, temos disputa por terras, expulsão de poceiros e construção de ferrovia. A ideia neste momento era construir uma ferrovia que ligasse o Rio Grande do Sul a São Paulo, e essa ferrovia cortaria os estados de Paraná e Santa Catarina. E para que ela fosse construída, os poceiros deveriam ser retirados da região, certo? Quem eram os poceiros, professora? As pessoas que habitavam aquela região, certo? Então, como é que vai terminar a Guerra do Contestado? Com a intervenção do exército e também das oligarquias que queriam ter o monopólio daquelas terras. E qual vai ser o legado do Contestado? Reflexo dos conflitos de terra e também a exclusão social na Primeira República. São características, certo, destas revoltas. Essas revoltas também elas são consideradas como revoltas rurais. Já no meio urbano, vamos observar a primeira delas, a Revolta da Vacina, que acontece em 1904. Qual vai ser o contexto dessa revolta? Bem, vamos verificar que havia ali uma preocupação com a infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, que estava organizada de uma forma precária. Então, neste mesmo período, houve uma epidemia de varíola, que é uma doença altamente infecciosa. E, no caso ali, a proliferação de doenças, certo? E essas doenças elas eram propagadas pelos ratos, certo? Então, qual vai ser o motivo da Revolta da Vacina? Acompanhem comigo. Tem o seu motivo, reformas sanitárias com Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista e que ele previa que
Para que houvesse uma mudança nesse quadro, né, de doenças epidêmicas, era necessário que houvesse ali uma grande limpeza na cidade do Rio de Janeiro. E, para tanto, nesse mesmo momento havia também a questão de haver o enlargamento das vias principais do Rio de Janeiro, até porque a cidade era a capital do Brasil na época. Então, era preciso tornar a cidade mais agradável e mais adaptável para ser, né, a capital. Então, houve a demolição de casebres e cortiços, que era a moradia da população carente, certo? Da população mais pobre. E quando essas pessoas tiveram ali os seus casebres e cortiços, né, destruídos, eles foram empurrados para a margem da cidade, dando início ali às favelas, certo? Ou seja, começaram a viver próximo às regiões dos morros e acabaram ali subindo os morros, formando as favelas. Ok? E qual foi a solução para a revolta da vacina? Extermínio de ratos, lembra que eu falei há pouco para vocês, que era um dos agentes, né, que acabava levando essa doença para os seres humanos. Nesse momento também há a presença de guarda mata-mosquitos. Esses guardas, né, eles entravam nas casas com gases que ocasionavam ali a morte, né, desses seres, né, desses seres vivos, para que houvesse ali a inibição da propagação da doença. E também a obrigatoriedade da vacina anti-varíola. Foram soluções para acabar com a epidemia de varíola. E qual foi o resultado? Vamos lá. A vacinação autoritária e violenta, no momento em que as pessoas, né, fossem vacinar, no caso ali, a população, eles entravam porta dentro das casas, não avisavam o porquê que as pessoas estavam sendo vacinadas e, no caso, naquele contexto, né, as pessoas pensavam que aquela vacina poderia ocasionar a morte delas, porque não houve uma campanha de conscientização. Então, como eram os pobres que estavam recebendo a vacina, eles pensavam que aquela vacina poderia ocasionar a sua morte e começaram a ser resistentes no caso, a vacinação. Então, houve a invasão de residências pelos agentes sanitaristas, como eu falei há pouco. Claro que isso vai gerar uma reação em cadeia, né, na população. Ok? E qual vai ser o desfecho? Né? 31 mortos, 110 feridos, 1.000 presos e 500 degredados para o Acre. Professora, por que para o Acre? Nesta época, o Acre ele tinha sido recém-anexado ao Brasil. Então, era uma área que ainda estava sendo ali, vamos dizer assim, integrada, claro, ao nosso território. Então, precisava ser, né, habitada por brasileiros, precisava ter mão de obra para trabalhar na infraestrutura da cidade e também por ser uma região mais afastada. Então, quem dava trabalho, né, no Brasil era enviado para o Acre. E havia também a questão de ser uma localidade de difícil acesso. Ok? Continuando, vamos observar agora, né, quais são as consequências da revolta da vacina. Bem, a campanha de vacinação conseguiu erradicar a varíola no Rio de Janeiro. Então, essa foi uma boa consequência e, a partir daí, houve várias campanhas de vacinação que erradicaram outras doenças no decorrer da história brasileira. Ok? Agora, uma outra revolta que também merece destaque é justamente a revolta da Chibata, que acontece em 1910, no Rio de Janeiro. Acompanhem comigo. Temos como estopim dessa revolta a punição do marinheiro com 250 chibatadas, sem direito a atendimento médico. Quais são as reivindicações, né, das pessoas, desses marinheiros? Substituição dos oficiais violentos, aumento de salário, vocês também podem ouvir a palavra soldo, que é a mesma coisa que salário, fim dos castigos físicos e melhor tratamento na marinha, visto que muitos desses marinheiros eles eram descendentes de escravizados ou ex-escravizados, certo? Estamos no contexto um pouco depois, né, da abolição da escravatura. Então, era um passado bem recente a questão da inserção do negro ex-escravizado na sociedade. E um local de refúgio para esses negros era justamente trabalhar na marinha, certo? Temos como líder João Cândido, que é conhecido como Almirante Negro. Teremos a ofensiva. Qual será a ofensiva desse movimento, desse levante, desta revolta? Marujos controlam 4 encouraçados, que é um tipo de embarcação de guerra, e ameaçam
bombardear a capital federal, que fica no Rio de Janeiro. Qual é a resposta do governo nesse momento? O governo federal aceita as reivindicações e promete anistiar os revoltosos. Professor, o que é anistiar? É justamente conceder o perdão, né, por conta da organização deste levante. E qual vai ser o desfecho? Ou seja, como é que vai terminar essa revolta? 1.000 marinheiros mortos, 22 marujos presos e torturados na Ilha de Cobras. Essas são características justamente da revolta da Chibata. Agora, mudando o contexto, né, da revolta da Chibata, mas também uma revolta urbana, né, vamos dizer assim, é o movimento social urbano, é justamente a greve geral de 1917, que tem como causas jornadas de trabalho longas e exaustivas, trabalhavam em torno de 12 a 16 horas diárias, baixos salários e mais condições ambientais fabris. O que isso quer dizer? Não havia uma iluminação adequada, um sistema de ventilação, vamos dizer assim, uma área para que houvesse um descanso necessário, uma área em que eles pudessem ali fazer uma boa integração nessas fábricas, certo? Então, continuando, vamos observar a ausência de leis trabalhistas, como férias, descanso semanal e aposentadoria. Quando se fala de descanso semanal, é trabalhar 6 dias e descansar 1 dia, como acontece na maior parte, né, dos empregos. Aumento do custo de vida agravado pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela acaba em 1918. Estamos aqui em 1917 e os efeitos da guerra também atingem o Brasil, certo? E quais serão os eventos, né, da greve geral? Acompanhem comigo. A greve começou após a morte do operário José Martinez durante uma manifestação. Envolveu trabalhadores de vários setores, têxteis, metalúrgicos, transportes, comércio, entre outros. Então, todos esses trabalhadores começaram a se organizar em busca de reivindicar seus direitos, né? Vocês podem observar aqui, ó, que nós trouxemos para vocês, né, algumas imagens que fazem referência justamente a esse movimento trabalhista, certo? Em que os operários ali estavam se organizando para poder, né, ter ali seus direitos adquiridos. Continuando, ocorreram passeatas, piquetes e confrontos com a polícia, certo? E quais serão as consequências da greve geral? Embora reprimida, a greve fortaleceu o movimento sindical, abriu caminho para reivindicações futuras, como a criação da legislação trabalhista na era Vargas, principalmente com a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas em 1943. Observem aí que nós temos um espaço de tempo grande, mas nenhuma reivindicação acontece, é aceita, né, de uma hora para outra. É preciso ter uma insistência para que justamente os objetivos sejam alcançados. Quais serão, né, continuando essas consequências, né? Mostrou a capacidade de organização da classe trabalhadora no Brasil. Vimos a questão da greve geral, agora vamos para o movimento militar, que é justamente o tenentismo. Tenentismo, estamos aqui no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, e viemos para cá para falar justamente do local onde iniciou o tenentismo. Mas o que foi o tenentismo, né? Era um movimento de jovens oficiais, né, do Exército, que eram os tenentes e que eles buscavam ali combater a corrupção e a promoção da justiça social. Além disso, eles queriam também a ampliação da participação popular na política, visto que a política estava restrita à elite brasileira, certo? A pessoas que tinham posses. O voto, ele ainda estava vinculado à renda da pessoa. Então, apenas algumas pessoas, né, alguns cidadãos poderiam votar. E também tinha a questão de só votar quem fosse alfabetizado. E uma grande quantidade das pessoas no Brasil ainda eram analfabetas. Continuando, maior participação do Exército na política. O fim do voto de cabresto, que era uma prática de coação eleitoral e era executada principalmente no interior brasileiro, com a figura ali do coronel fazendo, né, o uso desse voto de cabresto e fazendo também com que
eleitores, né, rurais acabassem ali vinculados, né, à postura do coronel. Continuando, a defesa de reformas sociais e econômicas também era uma das características dos objetivos do tenentismo. Além disso, vamos observar outros movimentos tenentistas, como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, que é conhecida também como Levante ali Suicida, a Comuna de Manaus, em 1924, a Revolta de São Paulo, em 1924 também, e a Coluna Prestes, entre 1925 e 1927. Então, dentro do contexto do tenentismo, vamos observar o que foi a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu em 1922. Foi a primeira insurreição tenentista liderada por jovens oficiais do Rio de Janeiro. Foi um protesto contra a posse de Arthur Bernardes como presidente. Nesta ocasião, 18 oficiais e praças, que eram soldados de baixa patente, decidiram marchar pelas ruas de Copacabana, e é considerada uma missão suicida. Qual vai ser o que vai acontecer depois, né? O confronto e o desfecho. O pequeno grupo marchou em direção às forças governamentais e enfrentou uma superioridade numérica esmagadora. Apenas 2 dos 18 revoltosos, como Siqueira Campos e Eduardo Gomes, sobreviveram ao confronto, sendo gravemente feridos, e foi um símbolo da luta por mudanças e pela moralização da política brasileira. Os revoltosos foram vistos como mártires pela causa republicana e inspiraram outros levantes tenentistas ao longo da década de 1920. Então, vimos aqui esse confronto no Rio de Janeiro, agora vamos para São Paulo, observar o que foi a Revolução Paulista de 1924. Esta revolução tinha como finalidade tentar derrubar o governo de Arthur Bernardes, que era então o presidente na época. Com o apoio de parte da classe média urbana e do movimento operário, após a derrota em São Paulo, os líderes tenentistas fugiram e se dispersaram e acabaram ali se associando com os militares que estavam ali concentrados na região sul do país, dando início à Coluna Prestes, que acontece entre 1922 e 1927. Então, queridos, Coluna Prestes, ela acontece entre 1925 e 1927. Vamos observar que teve a fusão de forças rebeldes, ou seja, né, os militares lá do Rio Grande do Sul, liderada por Luiz Carlos Prestes, e as de São Paulo, liderada por Miguel Costa, vão se unir e fazer ali força para que a Coluna Prestes ela realmente acontecesse. Lembrando que as forças que vieram de São Paulo eram justamente aqueles que acabaram debandando da Revolução Paulista de 1924. Quais são os objetivos, né, da Coluna Prestes? Percorrer o interior do Brasil para denunciar a corrupção e as injustiças do governo, inspirar a população a se revoltar através do quê? Da consciência, né, social, pressionar por mudanças políticas e sociais. Então, quanto mais pessoas estivessem no corpo da Coluna Prestes, melhor seria a visibilidade deste movimento. Qual será o percurso? 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, atravessando 13 estados, certo? Neste momento, vamos observar também a questão da implementação de guerrilhas, em que, né, as pessoas que estavam envolvidas na Coluna Prestes vai evitar confrontos diretos com as forças governamentais sempre que eles podiam, até porque eles sabiam que eles não conseguiriam medir forças com o governo, certo? Então, esses grupos, né, eles se movimentavam rapidamente, dificultando a captura pelas tropas governamentais. Isso aí era um jogo, né, que eles faziam para poder continuar a sua luta dentro desse movimento social. Houve também o apoio popular, em que encontrou, né, em várias comunidades rurais, o apoio necessário, como, por exemplo, o fornecimento de alimentos, abrigo e informações sobre as movimentações das tropas inimigas,
certo? Então, essas são as características assim principais da coluna Prestes. E quais serão os impactos e consequências, né, deste movimento? Então, esse movimento ele vai fazer, né, com que ou haja, né, no caso, melhor dizendo, né, vai falhar em derrubar o governo, vai se tornar um símbolo de resistência e luta pela justiça social e pela moralização da política brasileira. Neste momento, Luiz Carlos Prestes, que é o líder da coluna Prestes, vai ganhar notoriedade na política brasileira e movimentos tenentistas vão contribuir para o clima de insatisfação que vai culminar na Revolução de 1930. Então, vocês observaram, no decorrer desta revisão, que nós falamos sobre movimentos sociais que aconteceram na Primeira República do Brasil. Então, houve movimentos sociais, certo? Civis e também movimentos sociais militares. Então, todas as esferas da sociedade brasileira estavam descontentes com as práticas políticas e administrativas que estavam sendo adotadas no território. Então, para que houvesse as mudanças, eles foram às ruas e buscavam ali suas reivindicações para terem seus objetivos atendidos e tentar, né, uma negociação, tentar derrubar o governo, mas vimos que o governo ele não foi derrubado, porém, né, houve ali uma discussão e uma abertura também política para que esses anseios fossem atendidos futuramente. Então, esta foi a nossa revisão e até a próxima.